Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar Noite. brevemente dos exercícios da nossa competição, né, do CONC, o Hub de Inovação. A ideia é ajudar, né, principalmente o pessoal que está começando, às vezes ainda fica meio perdido, meio confuso, então para a gente ter o feedback, né, de quais eram as soluções esperadas para cada exercício, né, e aproveitar também vocês tirando a dúvida se surgir. Né, esse vídeo vai estar, essa gravação vai estar no YouTube também, né, então o pessoal que vê depois também pode ir tirando as dúvidas, seja pelos comentários, seja aqui pelo Discord. A gente vai tentando ajudar como for possível. Ah, Peço aí para o Nicolas e para o Luiz também intervir de vez em quando e dar algumas dicas, né? Falar como foi que vocês pensaram na solução também. Acho que isso ajuda, né? Porque o mesmo problema a gente pode ter várias abordagens ou várias formas de pensar, pelo menos. Certo? Certo. Ok. Belezinha. Maravilha? Então, bora, né? Então, primeiro falando muito brevemente da competição. É a primeira competição que a gente organiza, assim, vamos dizer, algo nosso, né, fora nossas participações na maratona e alguns simulados que a gente fazia na própria universidade, isso antes da pandemia, ok? Então, ah, a gente gostaria de agradecer os patrocinadores do evento, certo? Né, as empresas que ajudaram de alguma forma, né? Acho que em especial o Estevanato foi quem tornou isso possível para a gente, né? O empenho dele, a disponibilidade para tornar esse evento possível. E eu acho que é algo importante para nós, né, e para as outras instituições, nos aproximarmos e evoluir junto nessa caminhada aí em programação competitiva, certo? Então, aí nossos agradecimentos aos patrocinadores, e também aos participantes, né? Nós aqui da Unesp, o pessoal da FIB, da IT, da Unisagrado, do Instituto Federal de São Paulo, campus de Birigui, e também das FATECs, né, de Bauru e Ourinhos. E convido o pessoal também a conhecer mais o trabalho, né, do Hub de Inovação. Aqui eu coloquei o site, eu acho que no PDF está o link aqui também nessa imagem. Então vocês podem conhecer mais um pouco do que se trata, né, pessoal aí que está pensando em começar uma startup ou coisa do tipo, né, durante o curso ou ao terminar do curso. Eu acho que é uma oportunidade bacana que a gente tem aqui na nossa região. Tudo bem? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo. Tá show. Tranquilo? Gostaram do evento? Foi muito Ah, foi bacana, muito bem fenomenal. organizado. Uhum. Eu gostei muito também. Foi uma experiência bem Que foi maravilha. eu consegui aproveitar muito isso. Bem organizado, os configuradores do espaço para programar estava bem feitinho também, a gente não teve que se preocupar muito com isso. Sim, é mais confortável que fazer a prova da maratona, eu acho, né? Por um lado sim, exatamente. Dois monitores ali, né? Quer dizer, até o notebook Uhum. mais o É, monitor. Ajuda boa, né? Não se acostumem com isso para maratona, por favor. É. sim. E eu acho que ainda mais que foi a nossa primeira experiência com isso. Tudo bem, né? A gente, principalmente o Wilson, e o Renê, eles trazem a experiência da organização das regionais, né? E o ambiente é semelhante. É o mesmo ambiente, na verdade, mas ainda assim é uma responsabilidade grande, certo? Até a fase de elaboração do exercício e tudo mais, e acho que praticamente deu tudo certo. Um exercício aqui houve um problema, que eu vou mostrar para vocês, e foi um só, graças a Deus. E no dia teve a questão da rede lá, mas eu acho que até que a gente conseguiu contornar, né? Então, e eu queria mostrar brevemente algumas estatísticas do dia, bem brevemente, algumas eu deixo para vocês olharem depois com mais calma, e comparar com a regional do ano passado, porque embora seja uma prova muito diferente, é claro, a regional é mais difícil, não tem como dizer que não, tem algumas coisas que a gente consegue ver algumas semelhanças e algumas coisas que talvez a gente tenha que mudar ainda, né, pensando principalmente no pessoal que está começando nisso. Então, primeiro, né, a gente vê que o exercício A foi o mais feito e depois os outros já caiu bastante, certo? A maioria dos times fizeram um exercício, né? No finalzinho, alguns passaram mais um. E isso eu sei que às vezes desanima o pessoal, mas é normal, ok? Principalmente para quem está competindo pela primeira vez, não tem experiências anteriores em produção competitiva, é um pouco trabalhoso a gente começar mesmo, né? Então no começo pode ser um pouco desanimador, mas vale a pena, certo? Mais cedo a gente estava comentando isso, né? Com o Nicolas, a Arissa, mas, né? Vamos seguir nessa caminhada. Eu acho que em pouco tempo todos vão estar num nível melhor. Aqui vendo, né, por cada exercício os tipos de resposta, a gente vê que teve bastante WA e bastante TLE, ok, né, o que é normal. Aqui tem o gráfico disso também, ó, de todas as submissões, quantas
deram wrong answer, quantas deram TLE, quantas deram aceito, né, o yes. Então, a gente tem esse gráfico. E aqui eu também coloquei da questão da linguagem que o pessoal está utilizando, né? Veja que eu acho que ficou bem dividido aqui entre o C++, o Python e o C, certo? Mais C++ e Python, mas o C teve uma presença grande também. Quando a gente vê os accepted, né, aí o C++ teve vantagem. Porque, no geral, o pessoal que tem mais experiência como professor competitiva usou C++ no dia, certo? Então, acho que por isso essa diferença aqui. E olhando brevemente para a regional do ano passado, a gente vê que tem algumas coisas, né, que é parecida, e para quem não está acostumado com esse tipo de evento, às vezes se assusta, que é que os exercícios são difíceis e tem muitos exercícios que ninguém faz ou poucos fazem, né? Então, na regional do ano passado, por exemplo, teve 3 exercícios que ninguém passou, certo? O A, o I e o J. E teve o L que um time passou. E na regional a gente tem, não lembro quanto foi ano passado, mas é sempre entre 600 e 800 times, certo? Alguém lembra ano passado quantos foram, mais ou menos? Vixe, eu não lembro assim, Nossa, eu também agora não, não. de cabeça. Mas é sempre nesse intervalo, certo? Então a gente vê que tem, o nível de dificuldade é alto mesmo, certo? A nossa prova ainda estava abaixo da regional, né? Porque a gente estava voltado ao pessoal que estava começando ainda e tudo mais. Mas também já tem alguns conteúdos que eu sei que nem todos viram ou não viram voltado para programação competitiva. Aqui nem vou passar, mas mostrando que também acontece muito WA e TLE. Vejo que esse gráfico aqui não é tão diferente do nosso, inclusive tem mais WA aqui, ok? Comparando aqui, ó, certo? Então, assim, a gente está dentro do que normalmente acontece nessas provas mesmo, certo? Em questão, a linguagem é um pouco diferente. Veja que o C++ domina bem mais o aspecto, depois vem sim o Python e o C bem menos usado do que aconteceu com a gente, certo? Então, assim, uma dica para o pessoal que está começando é tentar dar preferência de fato para essas duas linguagens, né? O C++ e o Python. Principalmente o C++. Eu acho que tem muita coisa que torna ele muito interessante para programação competitiva. É muito mais fácil trabalhar com ele de modo geral. Python também tem algumas coisas interessantes. Tem coisas que é melhor fazer em Python, inclusive. Mas eu acho interessante ter essas duas linguagens como ferramenta para utilizar. E aí, né, se o pessoal que está na Unesp, por exemplo, que eu sei que vê C no primeiro ano. Então, a curva de aprendizado para o C++ não é tão grande, principalmente que a gente não usa os recursos mais avançados do C++, então acho que é tranquilo fazer essa migração. Mas quem tem Python como linguagem principal, eu acho que pode manter o Python e usar C++ como acessório. Eu acho que isso dá para ser feito de forma tranquila. Mas eu acho que é interessante ter essas duas linguagens como opções para utilizar nesse tipo de exercício. Tudo bem? Meninos, querem comentar mais alguma coisa dessa parte? Da prova em si, dicas mais Eu acho que gerais? a gente apareceu bastante wrong answer mesmo, assim, nas questões mais tranquilas, né, tinha muita questão que tinha que prestar atenção no jeito que De- vinha a entrada, a saída. detalhezinho. Eram uns detalhes meio, tipo, de exercício do UVA, né, do Online Judge. Uhum. Mas, tirando isso, eu acho que a prova estava, assim, razoavelmente tranquila. Se Acho que o povo teve muita dificuldade por fazer programar em C mesmo. Aham, Aí acabou travando em um problema e ficou travado quase. Você vai desanimando, né, quando você fica muito travado num Exatamente. problema e não consegue passar os outros também. sim, É, exato. acho que essa questão da linguagem, até a gente comentou, a gente chegou a conversar com um time depois que tem um exercício lá que tem que contar vogal e consoante, né? Eles não conseguiram passar por causa de mexer com string em C, que é mexer em C++, com string tem a classe lá, tudo mais, é bem mais fácil, né? Então, eu acho que essa questão da linguagem pesa bastante mesmo. Hum, E a questão de entrada e saída que vocês comentaram, que no começo é sempre um problema para a gente. Aqui depois fica tão trivial que a gente acaba esquecendo. Mas Uhum, no começo todo mundo apanha com isso, né? A gente apanhou, então é natural. sim, Ainda mais quando você tem 4 exatamente. horas só para fazer 10 exercícios, né? Não, Então, tenho certeza que boa parte dos problemas ali todo mundo é capaz de resolver, mas como primeira experiência, dentro de 4 horas, nervosismo e tudo mais, acaba não acontecendo, certo? Mas com eu acho que foi certeza. uma ótima experiência e bem certo, feliz certo. com o empenho de todo mundo.
Entrando nos problemas propriamente ditos, né? Eu vou mais ou menos por ordem de dificuldade, ok? Mais ou menos porque tem alguns que são equivalentes, às vezes alguém pode ter mais facilidade com um do que com o outro, ainda mais se ele conhece um certo conteúdo e não conhece outro. Mas eu vou tentar seguir nessa tocada. Então, primeiro, o aperto de mão. Eu nem acho que ele é o mais fácil, eu acho que o G é mais fácil, mas entrou um pouco esse tipo de problema que vocês comentaram, né? Então, o A acabou sendo o que mais foi resolvido. E resumindo o que ele pede, né, é dado aqui uma festa, cada pessoa cumprimentou todas as demais uma única vez, ok? E sabendo o total T de cumprimentos realizados, a gente quer determinar o número de pessoas que haviam na festa. E a gente tem os casos de teste que ele dá de exemplo, né? Se eu tive um cumprimento só, então só tinha duas pessoas, né, que se cumprimentaram entre si. E se eu tive 15 cumprimentos, então havia 6 pessoas na festa. Aqui já não fica tão intuitivo, teria que pensar um pouco melhor como que eu chego nesse número, ok? Vou mostrar a minha abordagem para modelar esse problema. Depois, se os meninos se fizeram diferente, vocês podem comentar como vocês fizeram. Mas a forma que eu pensei foi o seguinte: pensando que a gente tem X pessoas na festa, X é minha incógnita, é o valor que eu quero determinar, eu posso dizer que cada pessoa realizou X menos um cumprimentos. Afinal, é dito, né, que cada pessoa cumprimentou todas as outras. Então, se ela é uma das X, ela realizou X menos um cumprimentos. Então, se eu somar tudo isso, ou melhor, né, multiplicar por x, já que eu tenho x pessoas, cada uma realizando x menos um cumprimentos, isso vai ser igual ao dobro do total de cumprimentos. O dobro porque eu estou contando cada cumprimento duas vezes, né? Então, eu conto quando a pessoa 1 cumprimenta a pessoa 2 e quando a pessoa 2 cumprimenta a pessoa 1. E óbvio que isso é um cumprimento só, certo? Então, por isso que aqui eu tenho o dobro de cumprimentos e não só o t em si. Então, eu posso escrever essa equação aqui, certo? Né? X vezes x menos 1 é igual a 2t. Posso fazer a distributiva. Posso passar o 2t para o lado esquerdo da equação, ou se algum matemático estiver me ouvindo, subtrair 2t dos dois lados, ok? Ah, e aí eu vou chegar numa equação de segundo grau. E aí basta resolver essa equação de segundo grau, e vai ser a minha resposta. Mais que isso, né, que eu não vou desenvolver ela, mas toda equação de segundo grau, quer dizer, que seja, tem a solução, ela pode ter duas raízes, só que nesse caso aqui vocês vão ver que uma raiz vai ser sempre negativa. E como a gente está falando de número de pessoas, essa resposta não faz sentido para a gente, ok? Então a gente vai usar só a raiz que vai ser positiva. Tudo bem? Tranquilinho. Alguém fez por outro caminho? O caminho que a gente pensou foi o mesmo, só que a gente fez uma fórmula da combinação, né, mas é o mesmo resultado vai dar no final. Perfeito. Pode pensar como análise combinatória, né? Aham. E aí a forma da combinação, inclusive, já vai aparecer o dividido por 2 ali, que vai Sim. depois vai passar para multiplicando. Perfeito. Tudo bem? Ah, esse exercício ele é fácil, mas eu acho interessante uma coisa nele, que é o seguinte. Repara que mais do que sair codando, você tem que fazer essa modelagem. Por mais que ela não seja uma modelagem complexa, tem que ser feito. E isso é muito comum em professor competitiva e é o que às vezes o pessoal apanha. Às vezes a pessoa lê o enunciado e já quer sair codando, certo? A gente tem que perder um tempinho, entre aspas, né? Perder, com papel e lápis e modelando o problema, né? Aqui é só uma equação matemática, mas pode envolver diversos outros conceitos, para que no fim, quando a solução estiver pronta, todo o modelo dela, certo? Que pode ser pseudocódigo, pode ser desenho, pode ser o que vocês quiserem. Depois você passa isso para código, certo? Normalmente não é uma boa estratégia tentar sair codando sem pensar um pouco mais sobre o exercício. Tudo bem? Aqui eu coloquei o código. Os códigos eu vou passar meio rápido. Eu não sei quando foi interessante mostrar alguma coisa mais específica, mas aqui, né, fiz tanto em C++ como em Python a resolução dessa equação de segundo grau, ok? E o código vai ficar disponível para vocês também, aí sim, os códigos completos e inclusive com comentários. Uma coisa que também, não sei se fica claro para todo mundo, eu sei que quando eu comecei a fazer o BI lá no CTI eu me confundia, é que a gente está acostumado em problemas reais no dia a dia a pensar em questões de validar se a entrada está correta, no caso de equação de segundo grau, de verificar se tem raiz, se não tem, coisa do tipo. Mas veja, quando os problemas de produção competitiva te dão alguma garantia, por exemplo, sempre tem resposta, né, ou nunca vai acontecer tal coisa, a gente tem que confiar, ok? Então veja aqui que eu não testo se o delta é negativo, nem teria como ser aqui, tudo bem, né? Mas, por exemplo, se fosse um valor ah,
não fosse um valor inteiro, não faria sentido pensar no número decimal de pessoas, mas isso não vai acontecer aqui, porque o problema me garante. Então, não tem que me preocupar com esse tipo de coisa. Às vezes a gente perde tempo com isso e fica codando coisa desnecessária por não confiar no exercício, mas pode confiar. No geral, nem sempre, mas no geral pode confiar, tudo bem? Mas sem prestar atenção no que o enunciado fala. Podemos continuar? Podemos. Sim, O segundo, né, como eu disse, eu considero que ele na verdade é o mais fácil, mas depois pensando melhor, eu entendo o que pode ter acontecido porque as pessoas tiveram dificuldade nele, tudo bem? Alguns pontos que poderia acabar travando, principalmente para quem está começando. Primeiro, o que que era o problema? Dado um texto em uma ou mais linhas, isso já é importante, contar a quantidade de vogais e consoantes. Então, o primeiro ponto que eu acho que era fácil errar é ignorar isso aqui no enunciado, certo? Por exemplo, se eu tivesse uma outra linha aqui, isso não tem nenhum exemplo que tem mais de uma linha, certo? Sei lá, AE, duas letras só, tudo bem? Eu não vou dar uma resposta para essa linha e outra resposta para essa linha. Poderia ser isso, mas não é o que o problema fala. Eu vou olhar todas as linhas. Então aqui né, eu tenho mais duas vogais. Então minha resposta aqui seria 6 vogais e 3 consoantes agora. Então é uma resposta única para todas as linhas do problema. Não reparei se alguém fez isso, né, se fez uma resposta para cada linha, mas se sim, já seria um motivo para WA. Só que nos casos de teste que são dados na prova, isso não aparece porque todos têm uma linha só, ok? Então, isso já era a primeira coisa que era fácil de errar. Outra coisa que era fácil de ter problema, a gente tem que fazer a leitura até o fim do arquivo. São poucos os problemas que isso aparece, certo? Ainda mais hoje em dia. Os problemas do UVA tinha bastante isso, tudo mais. Então, às vezes a gente acaba não sabendo como fazer. Se a gente não teve experiência prévia com isso, ainda mais ali na hora da competição, isso pode ser um problema. A gente tem que ler a linha inteira. Isso aqui em Python não é problema, a gente sempre lê a linha inteira no geral, mas em C++, se a gente fizer um CIN string, por exemplo, ele vai parar no espaço. Então a gente tem que usar o getLine. Já era uma coisinha, são coisinhas simples, mas que no começo eu sei que é fácil de errar. Como os meninos mesmos comentaram, a questão do tratamento de strings em si, pessoal que está vendo C agora, né, ainda não, acabou de ver vetor, acabou de ver vetor de char, né, para implementar string, isso pode acabar sendo uma dificuldade maior do que o esperado. E por fim, né, como apresentar a saída, né? A gente tem que tomar cuidado aqui com a questão de quando usar plural, quando usar o singular, né, como está aqui no final. Quando não tem o consoante aqui, ó, ele não coloca zero consoantes, ele só não imprime, ok? E o exercício garante que tem pelo menos uma vogal ou uma consoante, né? Então nunca vai ser uma saída vazia, mas pode ser que não apareça vogal ou que não apareça consoante. Então assim, imagino que tenha sido esses os pontos que o pessoal acabou travando. Se alguém lembrou de outro, ou teve algum outro problema e quiser comentar. eu acho que foi isso mesmo. É, Também o que acho. a gente tomou um W nesse exercício também, porque a gente não viu das Uma ou várias mais linhas. linhas. Era algo fácil de passar batido. Sim, Tranquilo, então. Uhum. Então aqui eu coloquei o código. Acho que está com dois códigos no C++. Eu coloquei o do Wilson e fiz tentei fazer a solução do Wilson, acho que é um pouco mais sofisticada. Eu tentei fazer algo mais simples, pensando em quem está vendo essas coisas agora, certo? Então basicamente o que eu fiz aqui é ler a nossa linha. Aqui eu usei o getLine, certo? Porque o getLine ele lê a linha toda. Se eu fizer um cin linha, por exemplo, tá horrível, né? Ele vai ler só a primeira palavra até o primeiro espaço, ok? Aqui eu quero ler a linha toda. Posso ir fazendo assim, até ler todas as palavras? Até posso, na verdade. Não é exatamente um problema. Mas eu li a linha inteira, certo? Isso está dentro de um while, né? Que isso aqui retorna true enquanto tem algo para ler, ok? Assim que acaba o arquivo, que é o que a gente quer, né? Ler até o fim do arquivo, ele vai retornar false e aí vai sair desse while. Então aqui ele vai jogar, né, a linha da minha entrada para minha variável linha, que é uma string, ok? E aí eu vou percorrer cada caractere dessa linha. A string ela ainda tem um vetor de char ali por detrás dela, ok? Então eu vou percorrer cada elemento dessa minha string. Aqui eu estou jogando para uma variável auxiliar, né, um char auxiliar, já colocando ele em letra minúscula sempre, só para facilitar minhas comparações. Eu não vou precisar comparar com todas as vogais aqui, por exemplo, minúsculo e depois maiúsculo, que aqui eu tenho garantia que a letra vai ficar minúscula por causa do to lower, ok? E aí a forma que eu fiz para testar, aqui pode ser feito de várias formas, eu fiz assim, eu primeiro testei se a minha letra, se meu caractere é uma letra, ok? Tem a função isalpha para isso, ok?
que ele vai testar se o meu C é uma letra, e se for, eu vejo se é uma vogal. E aqui eu estou testando tudo mesmo, se é igual a A, ou se é igual a E, igual a I, igual a O, ou igual a U. Se for, então eu incremento a quantidade de vogais, o total de vogais, comecei aqui com zero, certo? Caso contrário, eu incremento o total de consoantes. Veja, se é uma letra e não é uma vogal, então com certeza é uma consoante. Não preciso ficar testando todas aqui, certo? Ficaria um pouco grande. Ah, então, essa é uma forma de resolver isso. Em Python, o código fica. Ah, e aqui só mostrando a resposta no final, certo? Aqui estou usando o operador ternário para colocar o plural ou consoante, mas poderia ser um if, poderia ser qualquer coisa. Tudo bem? E veja que eu não imprimo, né? Se eu tenho zero vogais, eu simplesmente não imprimo isso. Assim como se eu tenho zero consoantes, eu não imprimo isso daqui. Em Python fica muito parecido, né? Aqui eu estou lendo até todas as linhas até o final do arquivo, ok? Uma forma de fazer isso. E aí, para cada caractere na linha, que é uma espécie de for each, né? Que eu não estou vendo as posições, já estou pegando cada caractere mesmo. E aí eu faço bem parecido com o outro, né? Eu vejo primeiro se ele é uma letra, e se for, eu vejo se essa letra, já jogando para o lower aqui para deixar minúsculo com certeza, eu vejo se ela está dentro dessa lista, né? O Python dá para isso aqui que eu acho que fica bem fácil quando eu quero comparar com vários elementos. Então, se o C estiver dentro dessa lista de vogais aqui, então eu incremento vogais, caso contrário, se é letra e não é vogal, então eu incremento consoantes. No final, mostro a minha resposta. Tranquilo? Alguém pensou diferente, fez diferente? Eu acho que foi assim mesmo que a gente resolveu. Maravilha. Qualquer coisa, vão me interrompendo, hein, pessoal? Podem. Certo. Ok, problema C, da classificação final. Nesse problema é dado uma lista de competidores, seus países de origem e sua pontuação final. E ele pede para exibir os três melhores colocados, mas tem algumas restrições, né? Primeiro, que um país só pode ter uma pessoa classificada. Sendo assim, se o primeiro lugar for do Brasil, por exemplo, o segundo e o terceiro devem ser de países diferentes, né? Ali está horrível plural singular, mas enfim. Ah, E além disso, né, se houver empate entre dois jogadores, desempata-se pelo nome do país, dando preferência para o país de menor ordem lexicográfica. Isso quer dizer, se eu colocasse em ordem alfabética, né, o que aparece primeiro é o que tem menor ordem lexicográfica. Ok? Esse foi o único exercício que a gente teve problema, certo? Porque a gente não fala sobre o que acontece quando empata jogadores do mesmo país. Né? A gente falou que quando empata nos pontos, desempata pelo país, mas se for do mesmo país também. Na entrada isso podia acontecer, eu achei que não tinha nenhum caso assim, mas na verdade tinha. Então, né, desculpas aí pelo vacilo, mas esse foi o único exercício que teve problema. Acho que a gente se concentrou tanto em garantir que os mais difíceis, que é onde é mais fácil de errar da nossa parte, não tivesse nenhum problema, que esse aqui que era, entre aspas, mais fácil, acabou passando. Em C++ não era tão difícil a solução, porque a gente fez em C++, era só realmente ignorar isso daqui e ia dar certo. Em Python ele já tinha um comportamento anômalo, então eu fiz uma solução que passa, mas a partir de um critério que não foi dado no problema, certo? Então, em Python, quem tentou esse exercício aqui pode ter tido grandes problemas. Mas ok, ignorando essa questão desse problema, como que isso pode ser feito? A solução é basicamente ordenar os jogadores pelos critérios que foi dado, ou seja, a gente ordena em ordem decrescente pela pontuação, de forma que a primeira posição vai ser o jogador que teve mais pontos, certo? E quando tem empate de pontuação, a gente desempata pelo nome do país, e aí em ordem crescente, né? Porque o país de menor ordem lexicográfica tem que vir primeiro. E aí depois a gente só percorre essa lista, pegando os três primeiros que sejam de países diferentes. Então, o primeiro do vetor ordenado vai ser o primeiro mesmo, porque a gente não tem ninguém no pódio ainda. Aí eu vou começar, a partir da segunda posição, a procurar o primeiro cara que é de outro país. Se já for o segundo, beleza, é ele. Se não, se for do mesmo país, então a gente continua a busca até encontrar esses três primeiros colocados. Não precisa ter necessariamente três, né? Então, se todo mundo for do mesmo país, por exemplo, pode ser só um ou só dois, se for de dois países. Isso não é problema, inclusive o segundo caso de teste já dava um exemplo assim, você tinha só dois colocados. E o que é importante aqui é que eu acho que o STL ajuda muito nesse tipo de exercício, né? É um dos motivos que seria interessante vocês começarem a usar mais C++, para ganhar tempo e não ficar reinventando a roda, né? Porque o que acontece aqui? Vamos dizer que você não quisesse usar STL, então você iria implementar o seu próprio algoritmo de ordenação, já que eu quero ordenar esses jogadores conforme a pontuação. A primeira coisa que pode acontecer é, dependendo da sua implementação,
sua solução vai ter complexidade maior. Né? Os métodos que o pessoal mais gosta aí de implementar na mão é o Bubble Sort, por exemplo, ou Selection Sort, Insertion Sort e assim por diante. Todos esses algoritmos têm complexidade n quadrado, ok? Dependendo do exercício, isso não passa. Nesse aqui, eu não lembro se ele exige que seja um algoritmo otimizado ou não, né? Se tem a complexidade menor ou não, não lembro do tamanho dele. Então, pode ser que alguns exercícios passem, em outros não. Enquanto a ordenação do STL ou mesmo do Python, ela já é n log n, que é o melhor caso para comparação, certo? É a menor complexidade que a gente pode ter nesse tipo de problema. E essas implementações, né, do STL do Python normalmente já utilizam o Merge Sort ou Quick Sort ou alguma versão híbrida desses algoritmos, né, e eles são meio chatinhos de implementar na mão. Então, mesmo que você implemente na mão um desses algoritmos que são mais eficientes, você vai ter a maior chance de ocorrências de erro. Né, o René que gosta de falar que, por mais que ele confie na nossa habilidade de programação, ele confia mais no STL, que já foi testado, retestado, revisado inúmeras vezes há muitos anos, certo? Então, a gente codando do zero uma coisa na hora ali tem muito mais chance de ter erro, fato. E a gente vai perder tempo escrevendo código. E a prova, o tempo é curto, são muitos exercícios, exercícios complexos. Então, o que a gente puder ganhar tempo é importante, ok? Como que fica o código nesse caso, né? Se a gente quiser utilizar o STL. Vou mostrar aqui tanto em C++ como em Python. Ah, aqui, acho que essa solução é né, acho que é do Wilson. Ah, foi criado um registro, uma struct aqui, ou uma classe para representar cada competidor. Poderia ser uma tuple, não tem problema, são formas de implementar. E aqui eu tenho o nome do competidor, o país de origem dele e quantos pontos ele tem. E aí, a questão é o seguinte, só passando aqui para frente, eu tenho a função sort do STL, que ela já ordena um vetor, uma estrutura que eu preciso aqui, ok? Mas, no caso, a forma que eu quero ordenar segundo os critérios que o exercício deu, ok? Então, eu vou escrever uma função de comparação, que ela retorna um booleano, certo? E que ela recebe aqui dois registros, né? Que é justamente o que eu quero ordenar aqui, que são os competidores e suas pontuações. Essa função aqui, a gente pode pensar nela mais ou menos assim. Ela retorna true se o A tem que vir antes do B. Né? Por padrão, é como se fosse assim, né? O A é menor do que o B. Então, ela retorna true se o A tem que vir antes do B, ou falso, caso contrário. Ok? Então, pensando nesse ponto, a primeira coisa que eu tenho que ver é a pontuação, que é o meu critério principal. Ok? Se a pontuação for diferente, então quem tem mais pontuação tem que vir antes. Então, como eu estou comparando o A e o B aqui, eu vou retornar A pontos maior do que B pontos. Né? Se isso for verdade, ele vai retornar true. O A tem mais pontos, então ele tem que vir antes. Caso contrário, então é porque o B tem mais pontos, então ele que tem que vir antes. Ele vai retornar falso. Então o A tem que vir depois do B. Ok? Agora, se ele não passa, se ele não entra nesse if, é porque a pontuação é a mesma, e aí eu desempato pelo país. Ok? E se o país foi igual? É isso que esse exercício está com problema e não foi tratado. Tudo bem? Então, a solução que era esperada era essa, embora, de fato, ela tenha um problema aí. Então, né, se comparando o país aqui, o do A for menor do que o do B, e aqui ele já vai comparar por ordem alfabética, né, o C++ já faz isso automático para mim, não tem que me preocupar com isso. Vantagens de usar C++ e usar string ao invés de vetor de char. Ah, ele já retorna isso para mim, tudo bem? E aí, quando eu for ordenar, aqui na primeira parte, estou só lendo os registros, né? Estou lendo aqui num registro auxiliar e jogando isso aqui no meu vetor placar, ok? Quando eu leio tudo, eu simplesmente chamo a função sort do STL, mando os iterators aqui do placar, não precisamos nos preocupar com isso, a gente pode só aceitar que é assim que faz, né? Placar.begin, placar.end, um iterator que aponta para o começo e um que aponta para o final do vetor. E o terceiro parâmetro aqui, eu mando a função que eu vou utilizar para comparação. É o nome dela mesmo que eu mando, certo? E aí ele já vai ordenar segundo esse critério aqui de comparação. Tudo bem? Então é muito comum a gente usar esse tipo de coisa, né? Que a gente tem uma função de ordenação pronta, a gente não tem que fazer do zero, mas a gente consegue mudar o critério de comparação se for necessário. Maravilha. Tudo certo. Perfeito. Em Python dá para fazer algo parecido. A gente precisa desse módulo aqui, né? Do FuncTools. Ah, E a forma que ele funciona é um pouco diferente da função compara aqui, que retorna um booleano, certo? Aqui, ele retorna se o A for menor do que o B, ou seja, o menor aqui pense mais no sentido de vir antes, ok? Se o A tem que vir antes do B na ordenação, então ele retorna menos 1. E se o A tem que vir depois, então ele retorna 1. E se eu não me engano, se empata,
que não acontecia aqui, né, não podia acontecer, ele retorna a zero. Mas isso teria que confirmar, ok? E aqui o A e o B eles são tuplas. Deixa eu só ver como que elas estão montadas aqui, ó. Eu criei uma lista, né, como se fosse um vetor, né, em Python a gente chama de list. E aqui eu estou jogando tuplas, que o primeiro elemento é o competidor, o segundo é o país, o terceiro é o pontos e o quarto é a posição. É isso aqui que é para corrigir o comportamento anômalo que apareceu em Python. Então isso aqui teria que ser adivinhação, não tinha como saber mesmo, tudo bem? Ah, mas os mais importantes são esses três primeiros. Então, a primeira coisa que eu testo, então só lembrando aqui, né? A posição zero é o competidor, a posição 1 é o país, é isso, né? Isso, a posição Isso. 2 são os pontos. Então, a primeira coisa que eu vejo é justamente os pontos, que é o critério máximo. Então, se a pontuação do A for menor do que do B, eu retorno 1, porque o B tem que vir antes, ok? Quem tem pontuação maior tem que vir antes. Agora, se a pontuação do A é maior do que o do B, então o A tem que vir antes, retorno menos 1. Se isso nada disso aqui acontecer, porque a pontuação está empatada. Então, aí eu desempato pelo país. Então, se o país do A for menor do que o país do B, então o A tem que vir antes. Se o país do A for maior do que do B, então ele tem que vir depois. E aí, o que não era esperado, né, que teve que ser feito, é que eu tive que desempatar pelo índice. Aqui eu dou preferência para quem veio depois. Não sei por que teve esse comportamento anômalo no C++, sem usar nenhum critério específico. Acho que não é uma ordenação estável. Então, foi isso aqui que precisou ser feito para resolver mesmo em Python, mas isso aqui não tinha como adivinhar, ok? Mas o importante para o exercício seria isso daqui, na modelagem, pelo menos. E depois, né, aqui eu leio os dados dos meus competidores, joguei na minha lista, e aqui eu tenho a função sorted, né, que faz a mesma coisa que o sort aqui no C++. Eu mando aqui a lista e para mudar a função de comparação eu uso isso daqui, né? Key igual ao functools, que é o módulo que eu importei, ponto compute e a função, o método que eu criei para comparar as minhas tuplas, ok? E aí no final é simplesmente a parte de o primeiro lugar, né, do vetor é o primeiro lugar mesmo, depois eu procuro o primeiro cara que é de outro país, e depois o terceiro cara que não é do país nem do primeiro colocado, nem do segundo colocado, ok? No final eu printo tudo isso. Exercício J. Nesse exercício são dadas uma sequência de carries, que é um tipo comum de problema também. E a gente tem dois tipos. Um é cadastrar um aluno novo, né, um aluno candidato com uma certa nota, que é esse caso aqui, por exemplo. Ó, eu começo com o I, para dizer que eu vou inserir, coloco o nome e o sobrenome da pessoa e a nota dela. Outro tipo de consulta, de query, é consultar os N alunos com maiores notas, desempatando por nome se necessário. Aqui está tudo certo com o desempate, tá? Aqui não tem nenhum problema. Então, aqui, por exemplo, eu cadastrei essas três pessoas, né, com essas notas. Eu quero consultar quais são os dois que têm maior nota. Então, aqui, por exemplo, eu peguei a Helene, né, que tem 9,4 de nota, e o Círio, 8,3, né? E printei dessa forma aqui que o exercício pede. O René é muito criativo com nomes, né? Então é isso que o exercício pede. Como que a gente resolve isso? Uma solução que eu acho que é relativamente simples é utilizar uma estrutura que já mantém os dados ordenados como o set no C++. Nesse exercício, uma solução mais bruta talvez passasse, não testei, mas a gente sempre tem que tentar pensar nas soluções mais eficientes possíveis, certo? Pelo menos para aprendizado. Então, por que o set é interessante? Porque inserir um novo elemento tem custo log n. Então, cada operação dessa daqui vai ter custo log n, ok? E iterar sobre o conjunto, o que é iterar? É passar pelos elementos, vai ter custo O de n, sendo n o número de elementos que eu vou passar. Então, aqui, quando eu quiser consultar os dois com maior nota, eu vou ter um custo aí. O de 2 é muito feio, mas assim, é em tempo linear, sendo que o tamanho é essa quantidade aqui. Aqui é um caso pequeno, mas poderia ser números bem maiores por causa do tamanho do exercício. Tudo bem? Então, eu acho que é bastante eficiente. Outra coisa que a gente poderia pensar, por exemplo, é jogar tudo num vetor e ficar reordenando o tempo todo. Nesse exercício, eu acho que talvez passasse, mas em outras circunstâncias pode ser caro, né? Porque ao invés de ter complexidade log n aqui, por exemplo, eu teria complexidade n log n se eu fosse reordenar depois de inserir, ok? Num vetor. Eu acho que a gente tentou Ele fazer essa é, solução, deu ele da TLE. ele a Deu gente TLE? chegou a enviar. Uhum. A Tá. solução que a gente fez foi com uma priority. Aí como tinha que ficar printando toda hora, a gente sabia que ia ter que tirar do conjunto de algum jeito.
Aham. Então a gente sabia que não ia estourar, e como se for do 7 tira em log n, né. É, E o da bom do priority é ti oi? Pode dizer. o bom do set é que, assim, que você não tem que tirar, né, você só itera ali e beleza. Na Isso. prática você está percorrendo a árvore, né, que a gente não está vendo Aham. ela, mas a priority eu não sei se dá para iterar Eu por ela ti ou tem que tirar mesmo. não, a pra eu não sei se dá pra reiterar, mas a gente tirava e colocava de novo. Também pode ser um pouco Aí caro, né, passou. porque aí aqui que vai ter custo Nlog-N. Sim. Hum, Ah, mas passou é o que eu falei, esse exercício eu acho que seria passou. difícil a gente complicar ele, porque ele tem que printar essas coisas, isso aqui é um pouco É, caro. então. Então, Priority Sim. também, acho que dá pra criar uma função e passar ela sem referência. E aí você tira dela e quando voltar ela tá normal, né. Eu fiquei pensando Ah, nisso você podia depois. ter copiado em outra, né. É, Era mais exatamente. fácil, só E aí só tirava tirava a da cópia. quantidade. também. Uhum, Aí fica a mesma complexidade do 7, eu acho. exatamente. Mas eu acho que o 7 é mais natural Sim, sim, para o esse 7 é melhor, exercício. vai. Tudo Eu bem? acho que o René comentou que era com priority mesmo. Ah, ele fez com priority? Ah, beleza. É, são formas semelhantes, né? Com 7 eu sei que passou. Foi a que eu fiz aqui para testar. E aqui, né, a forma de implementar isso aqui também. Acho que essa solução, não sei se é do René ou se eu alterei, não lembro. Mas aqui ele foi criado uma classe também, né, uma struct, que tem os atributos nome da pessoa. Aqui está o nome e o sobrenome junto, tá? Não tem por que fazer separado. E a nota dela. Aqui tem o construtor, aí orientação objeto, né, que recebe os nossos atributos aqui e armazena neles, ok? Meio padrãozão. E aqui o que é importante para o set é o seguinte, a gente tem que ter a função de comparação, igual a gente tinha no sort. Aqui é outra forma de fazer aquilo. Aqui eu estou sobrecarregando o operador menor. O operador menor é o que é usado por padrão, por assim dizer, para comparar dois elementos e manter ordenado no caso do set. Então aqui eu estou ensinando para ele como que você compara duas pessoas. Então, né, se eu faço assim, ó, P1 menor do que P2, ele tem que saber quando ele retorna true, quando ele retorna falso. E o legal da sobrecarga de operador é que a gente literalmente vai fazer isso daqui, ó, P1, que é um objeto, menor do que P2. Se fosse uma linguagem como Java, por exemplo, que não tem orientação a objeto, a gente poderia ter um método chamado menor, por exemplo, ok? Então, isso aqui é meio que uma alegoria, certo? Mas, né, para fazer a mesma coisa que isso aqui poderia fazer, se a gente quisesse. Mas eu acho que é bastante elegante, é um recurso bastante legal do C++. Então, o que está sendo feito aqui, ó, ele tem o operator menor, ok, que retorna um booleano, e aqui eu estou passando a pessoa que eu vou comparar, é como se fosse o meu P2 aqui, ok? O objeto da classe em si seria o P1, não sei como dizer isso de melhor forma, e o que eu estou recebendo aqui seria como se fosse esse P2, a pessoa com que eu vou comparar. Então, se está empatado pela nota, então eu tenho que desempatar pelo nome, né? Então, se o nome do P1 é menor do que o do P2, pensando nesse exemplo aqui, então ele tem que vir antes, certo? Estou desempatando em ordem alfabética do menor para o maior. Agora, se não tem nota, se a nota não, se não está empatado pela nota, então eu retorno nota maior do que P nota, ou seja, se a nota aqui for maior do que a do segundo, ele vai retornar true, porque ele tem que vir antes, já que a nota dele é maior. Caso contrário, então ele tem que vir depois. E depois, basicamente, utilizar isso, né? Aqui o René colocou multiset, não sei se precisaria ser multiset com certeza, porque não tem repetição, poderia ser só um set mesmo, ok? Mas tranquilo. E veja, aqui eu nem falei nada sobre a função de comparação, nem coisa do tipo, né? Porque ele já vai buscar esse operador menor aqui de forma automática. Então ele sabe que ele tem que manter o set ordenado e ele vai usar essa operação de comparação para isso. Então aqui eu basicamente estou lendo as pessoas, aqui eu tenho a variável para o nome e para o sobrenome, mas depois eu junto aqui no construtor e a nota. E eu vou inserir isso aqui no conjunto, ok? Então, isso aqui quando eu tenho a carry i, né, na operação i. Quando eu tenho a carry do tipo C, que é o caso do else aqui, aí eu vejo quantas pessoas ele quer printar, e aí eu vou percorrer o meu conjunto, ok? Percorrer todos os elementos, mas eu dou um break assim que a quantidade aqui zera, né? Eu vou decrementando ela, assim que zerar eu dou um break, porque eu não quero imprimir todos, eu quero imprimir os primeiros que ele define nessa variável quantidade, ok? E aí só tomar cuidado, né, de fazer a saída certinho, do jeito que o exercício pede. O René pede para colocar os tracinhos aqui, então tem que se preocupar com isso. Esse exercício aqui eu não trouxe solução em Python, porque a não ser que tente pensar talvez numa heap aí, né, na priority queue, mas a gente não tem um set como esse aqui em Python
pelo menos não por padrão. Tem módulos para isso, mas teria que instalar. E aí, no caso da maratona, acho que isso não funciona muito bem. Tem set em Python, mas ele não é ordenado. Ele é mais ou menos como o unordered set, que funciona com hash. Então, para números, em alguns casos, ele pode até ir ordenando ali, mas assim, esse comportamento não vai passar para uma tupla ou para uma classe, como acontece aqui. Então, em Python começou a ficar muito difícil para fazer isso, eu achei melhor deixar quieto. Por isso que eu falo que é sempre interessante. É interessante ter essas duas linguagens aí como cartas na manga, ok? C++ e Python. Ok. O exercício H, esse aqui não foi a gente que fez, esse aqui é da maratona da fase regional de 2018, se eu não estou enganado, ok? Que é o haja interruptores. Nesse exercício são dadas m lâmpadas e n interruptores, sendo que cada interruptor altera o estado de um subconjunto de lâmpadas. Né? Um esquema bem maluco aqui de fazer isso, ok? E a gente quer determinar se é possível apagar todas as luzes seguindo uma estratégia fixa, que é apertar sempre os interruptores em sequência. Então, você aperta o 1, 2, o 3 até o final. Depois, se tudo não foi apagado em nenhum momento, então você volta no primeiro interruptor e começa o processo tudo de novo. Ele sempre faz isso dessa forma, ok? E se for possível, né, apagar todas as luzes, a gente tem que imprimir a quantidade de vezes que o zelador vai acionar os interruptores. Caso contrário, se a gente não consegue nunca apagar todas as luzes, a gente imprime -1. Vamos começar pensando qual que seria a ideia mais simples possível, ok? Que seria simular o problema. Já que ele deu uma estratégia fixa, a gente pode ir fazendo como se fosse simular o zelador acionando esses interruptores até que todas as lâmpadas estejam apagadas, ok? Qual que é o problema disso? É justamente que ele diz que pode não ter solução. Ou seja, se não tem solução e a gente seguisse essa estratégia à risca, a gente ficaria numa busca sem fim. Seria um loop eterno ali, certo? A gente fica girando, girando, girando e nunca apaga todas as luzes e, obviamente, a gente vai tomar um TLE, ok? O que eu acho que é mais fácil nesse tipo de situação, e isso é muito comum em problemas, é um hábito que é interessante vocês pegarem, a gente pode pegar um caso de teste e explorar um pouco ele mais a fundo e ver se nós encontramos algum padrão, ok? Talvez alguns consigam pegar o padrão de cara sem nem fazer isso, mas eu gosto de pegar um caso de teste e ver o que está acontecendo. Ah, Vamos pegar um que dê problema para a gente, que é o quê? Justamente o caso que não tem solução, é aquilo que a gente está querendo fugir de ficar numa busca eterna. E, por sorte, né, o segundo caso de teste do enunciado já é justamente uma situação dessa, é um caso pequeno. A gente poderia criar um caso na mão se fosse necessário, mas aqui ele já dá um bom caso para a gente brincar, ok? Que é o esperado e não ter solução, ele imprime -1. Então, aqui, graficamente, o que esse problema dá? A gente tem esses três interruptores. O primeiro aciona a terceira lâmpada, o segundo a primeira e a segunda, e o terceiro interruptor aciona a segunda lâmpada. E a gente tem esse estado inicial aqui. A primeira lâmpada está apagada e as outras duas estão acesas. Então, vamos seguindo aquela estratégia do zelador. Primeiro, ele vai apertar o primeiro interruptor. Então, vai inverter o estado da terceira lâmpada. Então, essa lâmpada aqui vai apagar. Ok? Depois ele aperta o segundo interruptor, que vai trocar o estado dessas lâmpadas aqui. Então, a primeira vai acender, a segunda vai apagar. Por fim, o terceiro interruptor, que vai acender a segunda lâmpada. Chegamos nesse estado. Agora que ele já perpassou todos os interruptores, ele volta no primeiro. Então, ele aciona o primeiro, que vai acender a terceira lâmpada. Depois, no segundo, que vai inverter a primeira e a segunda. Apagou as duas. Depois, o terceiro, que vai acender a segunda. Ok, se vocês estão atentos, eu já me perdi, sinceramente, é só porque eu já fiz aqui que eu me lembro. Esse estado que a gente está agora é exatamente o estado que a gente estava no começo. Então, depois de duas voltas, a gente voltou para o mesmo estado. E a gente vai começar a fazer a mesma coisa de novo, porque a gente vai voltar para o primeiro interruptor. Então, o que a gente pode perceber é que a gente vai ficar preso nesse ciclo aqui. Ó. A gente está nesse estado aqui inicial, aí você aciona o primeiro interruptor, vem para esse, o segundo vem para esse, o terceiro vem para esse, aí você volta no primeiro, vem para esse, no segundo vem para esse, no terceiro você volta para esse. Quando você acionar o primeiro interruptor de novo, você vai para esse estado e assim por diante, sem fim, ok? Então, o que a gente pode tirar disso, que é o que a gente quer, é que se eu passar duas vezes por essa sequência e em nenhum estado aqui eu conseguir apagar todos, é porque não tem solução. Porque na terceira vez eu vou começar a repetir o que eu fiz na primeira. Vou voltar nos mesmos estados.
Então, não preciso fazer uma terceira vez. Duas basta. Sim, duas vezes, duas passadas pelos interruptores. Eu não consegui apagar todas as luzes, é porque não tem como apagar mesmo. E aí eu printo -1. Se tiver solução, eu vou encontrar nessas duas passadas em algum momento. Faz sentido? Alguém pensou alguma outra coisa para esse no dia? Ficou travado em algum ponto? Tentaram algo diferente? Nosso grupo, eu, a Mary e o Arthur, a gente pensou na mesma ideia, de encontrar chegar no estado inicial e perceber que não vai dar mais pra fazer. Ah, tá. Então vocês não fizeram duas passadas, mas vocês testaram se não é o estado inicial. Isso. Perfeito. Né? Ele vai fazendo isso aqui de forma implícita, mas perfeito também. Tranquilo? E aqui estou simplesmente tá por escrito o que eu acabei de, o que a gente acabou de comentar. Aqui o código eu vou passar mais rapidinho. Aqui eu coloquei só em Python. Tem o código C++ também, mas ele fica mais longo, né? Então eu coloquei só em Python que é mais curto. Mas basicamente aqui, ó, eu recebo esse vetor de lâmpadas acesas, que é um vetor booleano, na verdade, né? True se ela estiver acesa, false se ela estiver apagada. Tem meus interruptores, que é um vetor de listas aqui, na verdade, né? Porque eu tenho para cada interruptor quais são as lâmpadas que ele aciona. E eu tenho a quantidade de lâmpadas acesas, porque isso aqui é dado na entrada. E a partir disso eu calculo a quantidade de lâmpadas apagadas. É uma forma fácil de testar se as lâmpadas são todas apagadas ou não, sem ter que percorrer o vetor toda vez. Então, se a quantidade de lâmpadas apagadas já for igual à quantidade de lâmpadas, eu já retorno zero aqui, porque não preciso fazer nenhum movimento. De cara, todas estão apagadas, esse é o meu estado inicial. Pode acontecer. Cuidado com esse tipo de corner case, certo? Às vezes já começa fazendo uma iteração e aí você dá toda uma volta para voltar para o estado inicial, que já estava tudo apagado. Tipo de coisa fácil de errar nesse tipo de exercício. Caso contrário, então eu começo a variável movimentos, que é quantas operações eu fiz com zero. E aí esse fora aqui é só para fazer as duas passadas, certo? Eu caio até range 2 aqui. E aí, para cada passado, eu faço incremento do movimento, inverto o estado das lâmpadas, né, daquele interruptor. E aí, se ela ficou acesa, então eu decremento a quantidade de lâmpadas apagadas. Caso contrário, se ela ficou apagada, então eu incremento a quantidade de lâmpadas apagadas. E para cada estado aqui, né, cada vez que eu aciono todas as lâmpadas daquele interruptor, eu vejo se eu não apaguei todas as lâmpadas. Se eu apaguei, retorna a quantidade de movimentos que eu tive que fazer para chegar aqui. Se eu passei por esses dois laços aqui e não achei solução, é porque realmente não tem, ok? E é aqui só utilizar tudo isso, fazer a entrada bonitinho, certo? Depois vocês olhem com mais calma para esse código, se for necessário. Tranquilo, então? Tranquilo. Maravilha. Exercício B. Esse aqui os meninos gostaram. Ah, Sei. esse exercício acho que parece bem exercício de maratona mesmo. É sempre uma historinha meio maluca, né? Então aqui é dado um personagem, né, o José, ele percorre uma certa sequência de lojas, né? E a sequência que é importante, o enunciado deixa isso bem claro. E ele inicia esse percurso com X reais na carteira. Em cada loja aí, ele verifica o preço de um único produto, que tem o preço CI, e se esse preço for menor ou igual a X, que é o que ele tem na carteira, ele vai comprar o produto, ok? Ele não pensa no futuro. Ah, de repente com esse mesmo dinheiro eu consigo comprar mais produtos no futuro. Não, ele não pensa isso. Chegou naquela loja, tem o dinheiro? Compra. Não tem, vai para a próxima. Sabendo que José voltou para casa com pelo menos K itens, qual que é o menor valor possível que José deveria ter na carteira no início do percurso? Então a gente não sabe o X, né? A gente quer saber justamente o menor X possível para ele conseguir comprar pelo menos K itens. Tudo bem? Esse exercício já era um pouquinho mais chatinho. Na verdade, ele é chatinho porque a gente pode cair em armadilhas aqui, certo? A primeira é tentar pensar, aqui são exemplos, já volto neles. A primeira armadilha é tentar pensar numa estratégia gulosa, que é de alguma forma direta determinar qual que seria o menor X possível. A estratégia que eu vi que muitos pensaram, e era o que eu queria que pensasse mesmo, né, sem maldade, só um pouco, é pegar os menor K valores e somar. Afinal, se ele quer comprar pelo menos K itens e quer ter o menor dinheiro possível, pega o valor desses itens e soma. Pronto, esse é o menor valor que eu quero. Beleza. Se eu pegar esse primeiro caso aqui, por exemplo, isso funciona. Eu quero pelo menos 3 itens, ok? Então eu pego os três menores, que no caso são esses aqui, ó, 1 e 2, a soma dá 4. Com 4 reais, eu chego aqui, compro, fico com 3 reais, compro, fico com 2 reais, consigo comprar, comprei 3 itens, acabou o dinheiro, agora não compro mais nada. E de fato deu certo, 4 é a minha resposta. Agora vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho, os menores são 8, 3 e 4. 3 mais 4, 7, mais 8, 15, ok?
E aí a gente já vê que a resposta não é essa, a resposta é 17. Por quê? Porque veja, o que acontece se ele começar com R$ 15. O primeiro produto custa 10, ele tem mais do que 10, então ele compra. Aqui já vê que deu errado, né? Que ele está comprando um que não é dos menores, é um valor maior, ok? Então aí ele comprou um item, ficou com R$ 5. O de 8 ele não consegue comprar, o de 9 ele não consegue comprar. O 3 ele compra, porque ele está com R$ 5, sobrou 2. Então aqui ele não consegue comprar, ok? Então ele comprou 2 itens e não 3, que é o que eu queria. Então essa estratégia gulosa não funciona para todos os casos, ok? Outra coisa que poderia ser pensada, né? O pessoal que não viu isso, pelo menos não em LPC, talvez não pensasse nisso. Mas o pessoal que já fez LPC comigo deve ter pensado, que é busca binária. Esse exercício ele tem uma estrutura muito Uhum. tradicional de problemas de busca binária, ok? Porém, era para ser um produto de busca, era para ser um problema de busca binária, certo? Eu fiz ele pensando nisso. No final que eu percebi que não dava. Porque esse problema não tem caráter monótono. Busca binária a gente só aplica quando a gente tem funções que elas são só crescentes ou só decrescentes, ok? Aí a gente consegue aplicar busca binária. Quem não viu isso ainda, depois dá uma olhada no nosso canal que tem aula que fala sobre isso e fala desse tipo de problema. Só que esse exercício, a função tem uma cara mais ou menos assim, ó. Ele tem umas quedas meio que bruscas do nada. Então não funciona. Por que que tem essas quedas bruscas aqui? É porque, por exemplo, vamos pensar no caso que eu tenho os produtos, sei lá, eu tenho um produto aqui de R$ 4, depois eu tenho um de um de um. Coloquei 4 produtos de um, ok? Se eu sair de casa com R$ 1, eu não consigo comprar o primeiro, consigo comprar o segundo, então com R$ 1 eu consigo comprar um produto, ok? Aí acabou o dinheiro, não compro mais nada. Se eu sair com R$ 2, eu vou comprar 2 produtos, né? O primeiro e o segundo e o terceiro aqui. Com R$ 3 eu compro 3, os três aqui do meio. Com R$ 4 eu compro esse primeiro aqui, que eu tenho R$ 4, tenho dinheiro suficiente. E aí acaba o dinheiro, não compro mais nada. Então veja, a função ela foi crescendo, mas chegou no ponto que ela caiu, certo? E ela vai fazendo algo mais ou menos assim. Ou seja, não consigo aplicar a busca binária, ok? Então, tanto a estratégia gulosa como a busca binária não funciona. Mas aí, no fundo, até foi bom esse exercício não funcionar busca binária, para vocês não esquecerem de prestar bastante atenção no tamanho da entrada. Porque aqui a entrada é pequena, pelo menos para o nível de população competitiva, a gente considera pequena. Porque são no máximo 100 lojas e cada item custa no máximo R$ 100, ou seja, a gente tem 100 lojas com produtos de R$ 100, a gente tem o valor máximo, somando tudo, R$ 10.000. Então, isso aqui permite que mesmo o algoritmo de força bruta passe no tempo. E o que é o força bruta aqui? É testar todas as possibilidades desde a menor. Eu testo com R$ 1. Quantos produtos eu consigo comprar? Ah, não chegou no K. Beleza. Testo com R$ 2. Não consegui? Testa com 3. O primeiro que eu conseguir comprar pelo menos K itens é a minha resposta. É uma coisa meio boba, meio bruta, mas passa, certo? Passa porque a entrada é pequena. Então, às vezes, a gente fica tentando inventar ah, soluções mais mirabolantes, que a gente quer algo mais eficiente, mas nem sempre é necessário. É sempre ficar de olho aqui no tamanho da entrada, certo? Então, nesse caso, a resposta era a mais simples possível, né? Então, a minha resposta aqui, eu fiz uma função auxiliar, nem precisaria, mas eu gosto de fazer assim. Para dado as lojas e dado o quanto eu tenho na carteira, eu retorno quantos itens eu consigo comprar. Então, aqui ele só simula o que é dado, né? Para todas as lojas aqui, se o valor do item é menor ou igual a X, ele compra. Então, eu incremento a minha resposta e tiro o dinheiro, né? Decremento o valor aqui do C no meu X, que é o que eu tenho na carteira. E no final, retorno a minha resposta. E aí, na função main, leio tudo bonitinho. E no final, para cada valor X possível, sendo que o menor valor possível é 1 e o maior é a soma de todos os elementos, né, no pior caso, eu compro tudo. E aí, se eu consigo comprar mais ou o mesmo valor de K aqui, né, pelo menos K itens, então essa é a minha resposta. Eu printo e já saio daqui. Tudo bem com esse exercício? No dia no dia foi meio triste, que a gente ficou meio bravo, porque a gente não sabia que era força bruta, né, a gente testou busca binária, né. A Aham. gente ficou batendo, jurava que era busca binária, a gente fez o código em força bruta e dava força bruta dava resultados melhores. Hum. Aí teve no finalzinho, acho que foi o X que viu Ótimo que que a a gente constante testou. passava, que o N passava, né.
Uhum. Era pequenininho, Perfeito. acho que tipo, a gente chegou no consenso, a gente só viu o negócio e falou: "Espera, é 100". Sim, Aí deu bom. então, Sim. aí deu certo. É sempre bom ficar atento ao tamanho das coisas para uma abordagem interessante. No começo, às vezes, é meio difícil, que a gente não está muito acostumado com a ideia de complexidade. Com o tempo, vai ficando intuitivo. Mas é sempre interessante já olhar de cara para o tamanho da entrada, para você ter uma ideia da complexidade que você precisa. Fala assim, ó, esse aqui, ó, n quadrado passa. Então, você já sabe que você está procurando uma complexidade que até n quadrado está de boa, por exemplo. Ou não, fala assim, putz, isso aqui tem que ser O de n, ou n log n no máximo. Então, aí você já tem uma ideia do que você está procurando, ok? Porque às vezes a gente fica querendo inventar coisas muito mirabolantes que nem sempre é necessário, certo? Às vezes é, mas nem sempre. Sim, E aqui é a solução em Python, né? O bom do Python é que as soluções ficam cuti-cuti, né? Fica pequenininho. Então, fazendo a mesma coisa aqui por força bruta. Ok? Ok. O F eu vi que muita gente tentou. Foi divertido também esse daqui. Porque a ideia do problema é muito simples, né? É dado a história é a continuação do outro lá, mas isso não importa. O que importa é que é dado um vetor de valores aqui e a gente quer saber a soma de diversos intervalos. São várias consultas, ele fala quantas consultas são aqui. Então, por exemplo, eu quero saber a soma de todos os elementos entre as posições 1 e 3. Né? Então, 1 mais 2, 4. Beleza. Entre 2 e 5. Somo todo mundo aqui, né? 1 mais 2 mais 3 mais 7. Isso. É. 13, ok? Entre 5 e 6, 7 mais 10, 17. Pronto, muito simples, ok? Qual que é o problema desse exercício? É que fazer por força bruta aqui não passa. Se para cada consulta eu fizer essa soma da forma que mais trivial, que é passar por todos os elementos e somando, isso não vai passar, porque eu tenho muitas consultas, eu tenho até 10 a quinta consultas, e cada consulta tem complexidade no pior caso O de n. Lembra, a gente sempre pensa no pior caso. Mas tem casos que eu vou somar duas posições. Não importa. O que importa é que no pior caso eu vou somar todas as posições. Ou seja, até 10 a quinta, que é dado no problema também, que eu tenho até 10 a quinta posições no meu vetor. Ou seja, o problema todo tem complexidade Q vezes n, né, vai dar 10 elevado a 10, que devido ao tamanho dessas variáveis que elas podem assumir, não passa no tempo. Né? Essa tabelinha sempre que eu uso aqui de modelo, para ter uma ideia do tamanho da entrada, se isso passa ou não passa. Claro que isso aqui é uma estimativa, pode variar com o tempo, mas no geral ela nos ajuda bastante. Então, por força bruta, não passa. E muita gente ficou tentando isso aqui, tomando TLE, às vezes tentando otimizar alguma bobagem, mas de fato essa estratégia não passaria. Como que passa? Aqui eu acho que é o primeiro exercício que a gente precisaria de algum conceito um pouco mais avançado, né? Os outros todos, ou algoritmo guloso, ou força bruta, ou ad hoc, funcionava bem. Aqui já precisava usar uma estrutura de dados um pouco mais abstrata, né? Um pouco mais avançada, que é o vetor de soma de prefixo, que ele permite que cada consulta, cada daquelas somas de intervalo, seja feita em complexidade constante, em O de 1, e não mais linear. Então aqui a complexidade cai bastante. O que é esse vetor de soma de prefixo? Ele é um vetor de soma acumulada, na verdade. Então, por exemplo, esse aqui é meu vetor V da entrada lá, certo? Os mesmos valores que foi dado naquele primeiro caso de teste. O meu vetor P, que é o vetor de soma de prefixo, ele vai armazenar a soma de todas as posições até aqui, por exemplo. Então, o zero seria não somar ninguém, então começou com zero. Depois, a posição 1 é a soma de todos os elementos até a posição 1, no caso, só o próprio 1. Na posição 2, a soma de todos os elementos até a posição 2. Então, 1 mais 1, 2. O 3, todos os elementos até a posição 3. 1 mais 1 mais 2, 4 e assim por diante. Ok? Então, ele vai armazenar essa soma acumulada aqui. E calcular isso é fácil, né? Se eu quero calcular uma posição qualquer aqui, ó, eu pego a soma anterior, que é a soma de todo mundo até a posição 2, mais o elemento aqui. Então, é fácil construir isso daqui, certo? Esse vetor de soma acumulado. E por que isso aqui nos ajuda? Que veja, agora, se eu quiser encontrar a soma entre o 2 e o 5, por exemplo, ok? Por força bruta, o que eu faria? Eu percorreria todo esse intervalo. Pega aqui o 1, somo com o 2, somo com o 3, somo com o 7. Passo por todos esses elementos. Aqui que são poucos, é fácil, mas a gente tem que pensar em vetor de tamanho 10 a quinta. Intervalos de tamanho nessa grandeza também. Com o vetor de soma de prefixo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a soma acumulada até o 5, que é o 14, e tirar a soma acumulada até a posição anterior ao intervalo que a gente quer. O que está sendo feito é o seguinte, eu peguei a soma de todos os elementos aqui, até o 5, e subtraí o pedaço que eu não quero,
que é antes do 2 aqui, ó, antes, né, do 1 inclusive. Então, no final, o que me sobra é a soma do intervalo, do exato intervalo que eu queria, ok? Então, essa é a forma que a gente tem de utilizar o vetor de soma de prefixo, que é uma estrutura aí bem tradicional para range care, né, que são essas operações em intervalos. Então, a gente pode generalizar uma consulta como sendo uma consulta de intervalo LR é igual a P de R menos P de L menos 1, tudo bem? E aí a complexidade cai bastante, por quê? Para construir o vetor de soma de prefixo, é O de N, e isso é feito uma vez só, ok? Isso pode ser feito junto com a entrada, inclusive, ok? Antes das consultas. A alteração, se eu precisasse fazer alteração, é meio caro, porque eu tenho que reconstruir o vetor, O de N, mas nesse exercício eu não altero. Depois que ele é dado, eu só consulto. E a consulta a gente acabou de ver que é O de 1, porque é só pegar duas posições e subtrair. Isso é O de 1. Então, a complexidade é O de N mais Q, ao invés de N vezes Q. Então, caiu bastante. Aqui sim, passa no tempo. Faz sentido? Esqueci de falar alguma coisa importante. Tá tudo certo, eu acho. Show. Certinho. Maravilha. Aqui a solução em C++, não vou me atentar muito a ela, porque é basicamente só a implementação disso. Veja aqui, né, que eu já começo o P de 0 com 0, e depois eu vou somando a posição anterior e o elemento atual. Então, junto com a entrada, eu já estou construindo o vetor de soma de prefixos. E depois as consultas é só fazer aquela operação conforme já foi descrito. Em Python também, mesma coisa, só com uma solução ainda mais bonitinha, né? Porque Python tem soluções bem sucintas, quando ele ajuda. Maravilha! Maravilha. Exercício I, né? O do labirinto do René. O problema é relativamente simples. A gente tem um labirinto e a gente quer encontrar um caminho até a saída do labirinto. Observações que o enunciado dá é que sempre existe um caminho até a saída e existe exatamente um caminho, né? Só um caminho, não mais que isso. Esse não é um problema difícil, mas pode ser trabalhoso e, principalmente para quem não viu backtracking ainda, ou mesmo recursão, quem não viu recursão, isso pode ser bem chato de fazer, certo? Mas depois de ver essas coisas, ele não fica tão complicado. Então a solução seria backtracking ou pensar em busca em profundidade, dá na mesma, certo? Como eu acabei de falar, a ideia é simples, mas pode ser complicado, principalmente para quem não viu isso no curso ainda, certo? Não teve esse conteúdo. Ah, a ideia básica do backtracking, né, ela tem quase que um modelinho, é ir construindo a solução passo a passo, verificando se ela é válida, verificando se é a solução, e se for válido, mas não for solução ainda, eu adiciono um passo na minha solução parcial, ok? Vamos ver isso aplicado, que eu acho que é mais fácil do que ficar explicando backtracking aqui. E aqui eu já coloquei a minha forma de fazer, que eu acho que eu aprendi muito com o René, depois foi só atualizando algumas coisas, porque é fácil esse tipo de exercício ficar complexo de implementar, às vezes ficar repetitivo e tudo mais. Então aqui eu estou mostrando a forma que eu gosto de fazer isso, que fica bem genérico, é fácil adaptar para outros casos, e eu acho que fica pouco código até. Então primeiro eu tenho que representar meu labirinto, é basicamente uma matriz de char, aqui eu estou usando um vetor de strings, mas lembrando que a string nada mais é do que um vetor de char, então é uma matriz que eu tenho aqui, no final das contas. O N é o tamanho do meu labirinto, e aqui é o primeiro ponto que é importante para a minha implementação do jeito que eu faço aqui. Eu tenho um vetor de pair, né, que são dois valores inteiros aqui no caso, que está codificando cada movimento possível, né? Então, eu vejo, eu posso andar para a direita, que é andar 0 linhas em uma coluna. Eu posso andar para a esquerda, que é andar 0 linhas e voltar uma coluna. Ou eu posso descer uma linha, ou posso subir uma coluna. Então, veja, eu tenho uma forma aqui de já codificar esses passos. Isso aqui eu posso generalizar de forma muito fácil para outro problema. Por exemplo, um problema bastante tradicional, clássico de backtracking, é o do passeio do cavalo, que você tem um cavalo do xadrez, certo? E você quer passear por todo o tabuleiro. E aí os movimentos do cavalo são mais complexos, mas eu posso criar um vetor para ele também, né? Então eu posso andar, por exemplo, uma linha e duas colunas. Eu posso descer uma linha e avançar duas colunas, ou poder subir uma linha, na verdade, e avançar duas colunas, e assim por diante. Eu tenho 8 movimentos possíveis, mas a minha solução em termos de código não vai mudar tanta coisa, vai mudar mais esse meu vetor de movimentos aqui, ok? Então, é uma forma que eu gosto de implementar para economizar código e ficar mais sucinto.
E aí eu tenho a função de movimentar em si, que dada a posição inicial e o sentido aqui é simplesmente o índice nesse meu vetor, certo? Eu vou pegar a posição que eu estou e somar as componentes do meu movimento, né? Quantas linhas eu ando e quantas colunas eu ando, e retorno a nova posição. Outra coisa que eu tenho que ter é como testar se essa posição nova é válida. Então aqui eu fiz uma função para isso também, booleana, né, que retorna true, ou se for válido, ou falso, caso contrário. Dada a posição, o que, que eu verifico para ver se ela é válida ou não? Primeiro eu verifico se está dentro dos limites do labirinto, né? Então, se a minha linha aqui é se ela for menor do que zero ou maior ou igual a n, então está fora do labirinto, retorno falso. Ou se a segunda posição também é a mesma coisa, se for menor do que zero ou maior ou igual a n, qualquer uma das circunstâncias eu estou fora do labirinto, então retorno falso. Outro movimento inválido, além de sair do labirinto, é se eu vou para dentro de uma parede, por exemplo. Então eu verifico se ele é um ponto, o ponto é um caminho possível, ou poderia ser a saída, né? Eu posso ir para a saída também, ó. Inclusive é o que eu quero. Então, se um desses dois for verdade, eu retorno true, é uma posição válida. Agora, caso contrário, que é basicamente o caso de ser parede, então é falso, porque eu estou tentando ir para uma parede, não posso fazer isso. Qualquer uma dessas circunstâncias vai retornar falso. E aí, o meu backtrack em si, né? Que eu recebo a posição. Velocidade 9,8 metros a cada. Então, tudo bem? Então, no meu backtrack, ele começa com a posição inicial, uma posição aqui qualquer. E aí eu tento caminhar nos 4 sentidos, certo? Né? Que é a partir dos meus movimentos ali, para a direita, para a esquerda, etc. E aí eu calculo a minha nova posição, né? Chamando aquela função movimentar. E aí primeiro eu testo se essa posição é válida. Se ela não for, eu continuo, que é pular essa iteração, eu vou para o próximo sentido, ok? Agora, se for válido, o primeiro teste já não é a solução. O que, que é? Se já for a saída. Se essa posição atual for a saída, então isso aqui vai retornar true só para eu indicar que eu encontrei a saída. Ó, achei uma solução. Pode voltar tudo aí, porque eu achei uma solução. Caso contrário, se não for solução ainda, então eu marco esse caminho como percorrido, conforme o René quer que mostre na saída, né, o enunciado, marco como C, e aí eu chamo a função recursivamente para essa nova posição. Então, o backtracking ele é recursivo, certo? Eu chamo para essa nova posição, onde ele vai continuar tentando caminhar pelo labirinto a partir dessa posição. E veja que nessa recursão eu não posso voltar pelo mesmo caminho que eu já fiz, obviamente, senão eu vou ficar preso num ciclo. Mas isso já é dado porque só é válido se eu tiver em um ponto ou se eu tiver em um S. Se ele tentar voltar para o C aqui, como é um C, ele vai ver que a posição não é válida e vai cortar esse ramo. Então está resolvido também. Se a partir desse ramo aqui ele me retornar true, então eu já achei, eu sei que eu achei um caminho por esse ramo, eu retorno true também e vou encerrando todas as buscas. Se eu não achei, eu marco como ponto de novo essa posição, que eu não passei por ela de verdade, não valeu a pena passar por ela, e vou para a próxima possibilidade. Ok? Novamente, para quem não viu o backtracking ainda, isso aqui pode ser meio estranho. Para quem já viu, não é um exercício tão complicado de backtrack. Ok? Aqui mesma coisa sendo feita em Python. Aqui não está o código completo, tá? O código completo eu mandei para vocês no Discord e vou deixar no YouTube também. Aqui em Python, basicamente estou fazendo as mesmas coisas, só traduzindo para outra linguagem, certo? Mas é a mesma coisa. Tranquilo com esse exercício, pessoal? Tranquilinho. Só queria comentar que para fugir um pouco da recursão, apesar da matriz ela ser pequena, né, é 100%, mas para não ficar empilhando muita chamada recursiva na pilha, a gente resolveu também com BFS essa. Aí a única diferença é que, tipo, a gente pegava, tentava achar o caminho até a saída e a gente ia guardando o pai de cada um dos caminhos que a gente ia fazendo. Então, quando a gente achava, depois a gente só voltava e trocava o caminho para C. E aí printava. Perfeito. O bom da BFS é que assim, você não vai perder tempo explorando ramos que não vale a pena, né? Sim, Uhum, ele vai por isso, distância. exatamente. E outra forma seria usar mesmo pilha mesmo, né? Então assim, você já se livra da recursão, vai ser feita a mesma coisa. Mas às vezes Uhum. Python, por exemplo, é meio chatinho com recursão. Às vezes vale a pena tentar isso. Mas é outra abordagem, mas as duas resolvem bem esse problema. Tudo bem? Tudo certo. Dígitos finais. Esse foi outro que bastante gente tentou. Ele era um pouquinho mais difícil do que talvez parecesse para quem não viu algumas coisas ainda, certo? Basicamente, ele pede para imprimir os últimos k dígitos da potência
a elevado a b. Muito simples, né? Seria se não fosse o tamanho desses números. Primeiro, o a é até 10 elevado a 1000, ok? O b não é tão grande assim, mas ainda assim é um número ok, né? 922 vezes 10 a 15. E o k é pequeno, eu quero no máximo 8 dígitos do meu número. Então aqui eu tenho vários problemas, né? O primeiro, esse número aqui, a gente chama de big integer, né? Porque ele não pode ser armazenado em variáveis do tipo int ou mesmo long int, certo? Então já tem o primeiro problema, que é representar esse número por si só, ok? O segundo problema é que, veja, a forma que a gente conhece mais tradicional de fazer potência, fazer exponenciação, tem complexidade linear, que é pegar, né, o a, fazer vezes a, vezes a, vezes a, b vezes, ou seja, ter a complexidade linear do expoente, e o expoente é muito grande. Isso já estoura o tempo. Isso supondo que o a não fosse tão grande, mas como o a é um big integer, a gente nem pode considerar que a multiplicação é tempo constante, porque não é. A gente está trabalhando com números muito maiores do que o tradicional. Então, é pior ainda o caso, ok? Como que a gente resolve isso, então? A gente tem que usar duas ferramentas que a gente aprende aí em LPC, que é a exponenciação por divisão em conquista e aritmética modular. Começando pela exponenciação. O que é a exponenciação por divisão em conquista, né? Para quem não sabe? É baseada na seguinte propriedade matemática. A gente sabe que quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente pode somar o expoente, certo? Então, se a gente tem x elevado a n, a gente pode quebrar essa potência em duas da seguinte fórmula. X elevado a n sobre 2 vezes x elevado a n sobre 2. Somando vai dar x elevado a n, certo? Claro que aqui tem que tomar cuidado com a questão do par e do ímpar, mas também é fácil resolver, pensando que isso aqui é a divisão inteira, porque fica mais fácil para a gente tratar, ok? E por que isso aqui nos ajuda a quebrar a potência assim? É porque, veja, se eu calcular o x elevado a n sobre 2, eu não preciso calcular esse cara aqui de novo, né? Eu já tenho a resposta dele, é só multiplicar essa resposta por ela mesma. Então, eu vou sempre quebrando o número na metade, então isso vai fazer que a complexidade da exponenciação seja log n e não mais n. É um ganho grande, de linear para logarítmico, certo? Então, aqui é um exemplo de função para fazer exponenciação por divisão em conquista. Eu tenho o caso base, que é quando n é igual a zero, o resultado é 1, qualquer número elevado a zero é 1. Caso contrário, eu calculo a potência, né, de x elevado a n sobre 2. Se o n for par, então a resposta é y vezes y. Se for ímpar, é y vezes x para compensar, né, o problema do resto ali, da divisão inteira. Ok? Tranquilo. O problema é que eu ainda tenho o big integer, né? E ficar brincando com ele dá muito trabalho e, no caso, provavelmente vai estourar o tempo, porque esse número vai crescer muito. Afinal, eu estou levando ele a um número muito grande. Ele já é um número grande e eu estou elevando ele muitas vezes, então ele vai ficar um número enorme. Então, é aí que entra a aritmética modular. Por quê? No final, lembra que eu quero os últimos k dígitos, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho a elevado a b, certo? Se eu quero os últimos k dígitos, é a mesma coisa que fazer o resto da divisão por 10 elevado a k. Faz sentido, certo? Né? Essa é a mesma coisa que pegar os últimos k dígitos. E eu sei que o resto da divisão por aritmética modular tem as seguintes propriedades. Se eu quero, por exemplo, o resto da soma, isso é a mesma coisa do que o resto da soma dos restos. Mesma coisa para subtração, mesma coisa para multiplicação, mesma coisa para exponenciação. Então, se eu quero os últimos k dígitos e o k é no máximo 8, de cara, eu sei que eu não preciso ficar pegando o número inteiro toda vez. Eu posso pegar só esse resto e sempre aplicando o resto. Então, o número nunca vai crescer mais do que 8 dígitos, mais do que 10 elevado a 8. Isso aqui garante tanto a minha eficiência em termos de tempo, como em relação à memória. Nem preciso de big integer mais. Eu pego o número enorme da entrada, pego só os últimos k dígitos e vou fazendo a potência em cima dele e sempre aplicando o resto em todas as etapas. Isso é meio estranho no começo, certo? Quando a gente está vendo esse conceito de aritmética modular, mas funciona. Então aqui eu tenho aquela mesma divisão, aquela mesma função de exponenciação por divisão em conquista, mas agora usando a aritmética modular. Então, além do x e do y, né, x elevado a y, eu tenho o mod, que é o meu divisor aqui, certo? Meu denominador. E aí, quando eu faço aqui, eu calculo o p, né, que é o x elevado a y sobre 2. Aqui já é tirado o resto. Então, se o y é par, então eu retorno p vezes p, já faço o resto da divisão. Ah, não tem que fazer aqui também? Já foi feito, certo? Eu sempre retorno o resto da divisão, então já está com esse resto aqui. Se for ímpar, p vezes p, o resto disso, vezes aqui sim o x
o resto da divisão por x, tudo isso, o resto da divisão também. As funções ficam meio feias, né, as expressões matemáticas, mas o importante é que eu possa aplicar resto em tudo. E é basicamente isso que é feito no exercício, certo? Aqui eu fiz duas funções de potência, porque para o 10 elevado a k eu não preciso do resto, né? Eu quero calcular o 10 elevado a k, então essa função aqui é só para isso, mas a principal é essa daqui, aplicando o mod. Aí eu li aquele número grande numa string, que ela não cabe dentro de um inteiro ou dentro de um mesmo long int, ok? Então ele eu li com uma string. E aí no final eu converti ela para inteiro, só que só os últimos k dígitos, certo? Aqui primeiro eu vejo se o número tem pelo menos k dígitos, né? Se ele tiver menos do que k dígitos, aí eu só converto ele para número mesmo, direto. Senão eu pego uma substring, né? Pego só o finalzinho dela. E retorno a potência, só que modular aqui, né? O A elevado a B, só que já calculando o mod por 10 elevado a K. Ok? Essa é a resposta do meu exercício. Alguma dúvida? Tudo certo. Agora, se vocês querem ficar triste um pouco, a solução em Python é isso daqui. É, Que triste. Eu já tive isso, mas eu tive na regional, foi pior. 2017. Jogo de boca. Enfim. Lá era só um mod 3, né? Era uma coisa absurda também. Em Python ficava pequenininho. Por que em Python fica assim? Porque nossa. em Python a gente já tem a exponenciação utilizando, na verdade, duas coisas. Primeiro, o Python, o número, ele cresce tanto quanto ele quiser. Ele já trata big integers de forma implícita, certo? Não é igual no C++, que a gente tem que criar uma classe à parte. Ou mesmo em Java, que já tem a classe big integer, mas é uma classe, não é um int, não é um integer normal. Aqui o int ele já consegue crescer com o número tanto quanto for necessário enquanto tiver memória para isso, ok? Então, ele já leu A como se fosse um inteiro mesmo, né? Tanto que aqui eu não me preocupei com isso. E a exponenciação dele já tem a possibilidade de você mandar o terceiro parâmetro, que é o módulo, certo? Que é o valor que ele vai tirar o mod. Então, aquilo que a gente fez na raça aqui, essa funçãozinha, já tem pronto em Python. Então, foi literalmente só ler os valores e calcular essa potência e fazer o resto da divisão aqui por 10 elevado a k. Então, a solução tem duas linhas. Se forçar a amizade, consegue fazer uma só, mas aí não precisava, né? Duas já foi bom. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Chegamos no E. Olha só, último exercício. Esse ninguém fez, ninguém tentou. Com razão. Esse era o mais chatinho mesmo, certo? Qual que é o problema? Determinar o menor custo para passar por um certo conjunto de vértices de um grafo e voltar para o vértice de partida. Claro que lá tem toda a historinha da história de entregar balões ali e tudo mais, né? Que aliás, não sei se vocês perceberam, mas, bom, pelo menos o pessoal que faz LPC, o meu time era colecionador de balões quando a gente competia. E aí o exercício chamava entregador de balões. Foi uma brincadeira aí. Ah, o que foi interessante do exercício? Porque a gente pensou nele e, e a gente gostou de manter. É que muitas vezes quem está começando em programação competitiva, às vezes vê que os problemas são meio bobinhos, são umas histórias malucas e vê pouca aplicabilidade disso no mercado, por exemplo, certo? Claro, essas histórias malucas normalmente você não vai ter no mercado mesmo, mas as técnicas empregadas para solucionar elas e a forma de abordar o problema e a forma de modelar, isso pode ser aplicado sim. E esse problema aqui eu acho que é mais fácil de perceber isso porque ele é um problema de qualquer sistema de delivery, por exemplo, né? Você tem que fazer entrega em diferentes casas. Você tem toda uma cidade, tem alguns pontos de entrega e eu quero passar nelas com o menor custo possível, ok? E esse é um problema que pode parecer simples de se falar, de se explicar do que se trata, mas é um problema extremamente difícil de resolver, ok? Aqui a gente tem um vértice com até 150 posições, não é muito, né? Se a gente pensar numa cidade aí, com diversas ruas e tudo mais. Arestas a gente já tem até 10 mil, ok? E a gente tem poucos vértices a serem visitados, é no máximo 13. Ok? É um problema que parece até pequeno em relação à entrada, né? A gente viu problemas semelhantes que a gente fez por força bruta. Só que esse problema, que é basicamente o problema do caixeiro viajante, mas com um subconjunto de vértices ao invés de com todos, ele é um problema que a gente chama de NP completo, que quer dizer que não tem solução polinomial conhecida. Mais do que isso, como ele é completo, se algum dia vocês encontrarem solução polinomial para ele, vocês vão ter resolvido um dos maiores problemas da computação, que é saber se P é igual a NP. Porque se você encontrar problema uma solução polinomial para esse problema, primeiro, o que é uma solução polinomial? É uma solução do tipo
de complexidade NK, sendo K uma constante, ok? Se vocês encontrarem uma solução polinomial para o caixeiro viajante, todos os outros problemas que são considerados NP hoje, eles vão ter solução polinomial também. É um problema teórico bem bacana aí. Ele é um problema de complexidade muito alta, né? A solução por força bruta, por exemplo, é n fatorial. O n fatorial ele cresce muito rápido, né? Então, para um n pequeno, ele já fica muito demorado. Já pode demorar minutos, horas, séculos para processar, certo? E não tem solução eficiente para ele. No mercado, né, só por curiosidade, o Comini comentou até mais ou menos como que acontece no iFood, se usam muitas heurísticas, que são algoritmos para gerar algoritmos quase ótimos, que não vão chegar na solução ótima, porque é muito caro, mas que tenta se aproximar o máximo possível da solução ótima, né, que seja boa o suficiente. Nesse exercício, a gente quer a solução ótima. E para poder garantir que isso pudesse ser feito, que eu fiz um grafo pequeno e o número de locais que eu quero passar é menor ainda, no máximo 13, certo? Se fosse mais do que isso, não teria nenhuma solução ótima que passaria no tempo, ok? Eu só forcei para que não pudesse ser força bruta, que é a complexidade ah, fatorial, ok? Eu apertei um pouco o tamanho para que a solução tivesse que ser com proporção dinâmica, que é uma solução bastante clássica também. Inclusive, deixa eu ver se não está muitos slides para trás. Até que tá, né? Poxa vida. Agora que eu já estou aqui. Aqui. O exemplo que ele dá de complexidade 2 elevado a n vezes n ao quadrado é o caixeiro viajante usando programação dinâmica, certo? Então, é uma solução bem clássica e eu queria que fosse ela utilizada aqui. Porém, é só aplicar o caixeiro viajante e pronto? Não, porque o caixeiro viajante considera todos os vértices. Não sei se todo mundo está familiarizado com o caixeiro viajante, mas basicamente eu quero passar por todos os vértices apenas uma vez, com o menor custo possível, percorrendo a menor distância possível, ok? E nesse caso, eu não preciso passar por todos os vértices. Eu só quero passar pelos do subconjunto. Posso passar pelos outros? Posso, mas não preciso. Vamos dar um exemplo, que eu acho que fica mais claro. Eu acho que esse aqui é o primeiro caso de teste. Acho que só tem um caso de teste, né? Um ou dois, não lembro. Mas esse é um dos casos de teste do dado do enunciado. E eu quero passar pelas cidades que estão aqui em laranja, né? Que é 2, 4 e 6, ok? E o percurso com o menor custo possível é esse daqui. Então, veja, eu passo por cidades fora desse conjunto, né? 2, 4 e 6. Mas só porque elas me dão um custo menor, porque se eu viesse do 2 para o 4 direto, teria custo 5. Então, compensa eu vir para o 3 primeiro e depois para o 4. Né? Vai ter custo 4 aqui, é uma unidade menor, então, nesse caso, valeu a pena. Agora, do 4 para o 6, compensou ir direto, ó, porque se eu desse a volta aqui, por exemplo, eu teria custo 8, não compensa, então compensou ir pelo 3. E aí, do 6 para o 2, também compensou ir por dar a volta, né? Ir pelo 7 e depois por 2. O caixeiro viajante é muito simples de visualmente, assim, em casos pequenos, ver. Mas se a gente pegar grafos grandes, a gente tem que testar todas as possibilidades, certo? Não tem nenhuma forma gulosa de você ir. É só pegar a menor aresta, por exemplo. Isso seria uma heurística, mas você não vai chegar na solução ótima necessariamente, ok? Ok, então, primeiro problema, não é o caixeiro viajante tradicional, porque eu não preciso passar por todos os vértices. E se fosse, também não passaria no tempo, porque 150 vértices já é muito para esse problema. Então, a minha solução vai ser compactar esse grafo. Eu vou criar um novo grafo só com esses caras aqui, que são os caras que eu quero. E o que eu vou fazer nessa minha compactação? Eu vou tentar incluir, eu vou trocar essa aresta por uma aresta que simbolize o melhor caminho possível de 2 até 4, por exemplo. Então, aqui, ó, de 2 até 4, eu tinha esses caminhos possíveis aqui, ó. Eu tinha mais até, mas que os outros não compensavam de jeito nenhum. Então, eu posso vir pelo 3 aqui, tem distância 4, ou direto aqui, tem distância 5. Então, eu vou jogar isso aqui fora, mas eu vou transformar o peso da minha aresta em 4, porque eu tenho um caminho de distância 4. Esse caminho, né, ele está escondido aqui, né, que é vir para o 3, depois ir para o 4. Mas isso não importa para mim, eu não quero saber qual que é o caminho, eu quero saber só o custo. Então, eu posso fazer isso aqui, compactar o grafo. Então, eu vou calcular de cada vértice a distância mínima para todos os outros dos que eu quero visitar. Problema, tem que tomar cuidado. Aqui eu estou compactando o grafo, né? Então, eu fiz isso aqui para o grafo todo. E nesse caso, como eu tenho só 3 vértices, o caixeiro viajante está pronto, na verdade, né? Não tenho que testar aqui. Eu posso ir do 2 para o 4, para o 6 e voltar para o 2. E tem exatamente o custo que eu gostaria que tivesse. Mas o cuidado que eu tenho que ter é o seguinte. Nesse calcular a menor distância de um vértice até o outro, eu não posso passar por nenhum vértice que
que tem que ser visitado, ou seja, que esteja naquele meu subconjunto que eu quero visitar. Porque isso faria com que um mesmo vértice fosse visitado 2 vezes durante o percurso do caixeiro viajante, o que quebra a restrição do problema. É um grafo que não representa nada para mim. Como assim? Por exemplo, imagine esse grafo aqui, né? Então eu tenho aqui 5 vértices e eu quero passar por 4 deles, só os 5 que está de fora. Se eu compactar esse grafo calculando a menor distância do 1 para todos os outros, por exemplo, né, de um vértice para todos os outros, sem considerar essa restrição, eu teria esse grafo aqui. Mas veja que tem coisas nele aqui que não fazem sentido. Ó. Por exemplo, se eu quiser ir do 1 para o 3, eu consigo o custo 2. O que é esse custo 2? É fazer isso daqui, ó. Vou para o 2, depois vou para o 1, certo? Só que veja, eu já passei pelo 2 por esse caminho. Então, aqui eu não encontro isso, ó. Eu acho que eu vim direto para o 3, depois eu posso voltar para o 2, e aí ir para o 4, e ir aqui para o 3. Veja, eu passei pelo 2 2 vezes, pelo menos. Talvez tenha passado até mais por outro caminho aqui. Aí eu já não vou ficar fazendo tudo. Mas aqui não é o caixeiro viajante, certo? Aqui ele está fazendo outra coisa, ele está passando pelo mesmo caminho várias vezes, está fazendo coisa a mais. Não faz sentido. Esse grafo aqui não faz sentido no meu problema. O grafo é bem abstrato. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora, se eu coloco aquela restrição que é, eu quero o caminho mínimo, por exemplo, do 1 para todos os outros, mas eu não posso passar pelos vértices laranja nesse cálculo, na hora de compactar o grafo. Então, eu teria isso daqui, ó. Por exemplo, para ir do 1 para o 3, eu não posso ir pelo 2. Eu não posso ir pelo 4. Pelo 5 eu posso ir, mas aí depois eu teria que passar pelo 4, não posso. Então, o único caminho do 1 para o 3 é de fato essa aresta aqui, não mudou. Tudo bem? Quando que vai mudar, então? Vai mudar aqui do 1 para o 4, por exemplo. Ó. Porque do 1 para o 4 eu tenho custo 6 na aresta, mas eu posso ir para o 5, que não é dos vértices que eu quero passar. Tem custo 3, depois eu posso ir para o 4 com custo 2. 3 mais 2, 5. É menor do que 6, então aqui sim eu troco essa aresta. Tudo bem? E aí eu posso aplicar o caixeiro viajante nesse grafo aqui, e aí sim eu vou ter minha resposta do jeito que eu quero. E aí se ele passa por vértices fora desse cara aqui ou não, isso vai estar implícito nessas arestas. Não tem que me preocupar com isso. Tudo bem? Nem coloquei o código desse, o código está disponível para vocês, mas o código fica mais extenso por causa dessas coisinhas. Mas esse era o exercício mais complicado mesmo. Muito legal esse exercício. Divertido, né? E fácil de ver que é algo aplicável, certo? Que é algo. Uhum. É um tipo de problema que vai aparecer que pode aparecer no dia a dia, dependendo da empresa que você for trabalhar. Né? Tanto que a ideia foi do Comini, que trabalha no iFood. Uhum. Muito legal esse exercício. Tranquilo, pessoal? Algum comentário, alguma crítica, sugestão? E tudo Tudo certo. certo. Tranquilo.